trombeta tocar, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, irmãos, tudo bem? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Satanás está procurando conseguir toda a vantagem, disfarçando de anjo de luz. Percorrerá a terra como taumaturgo, com bela linguagem, apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras e realizará bons atos. Personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos, cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante as suas falsas teorias. Fundamento da Educação Cristã, página 471 e 472. Com esse texto, com esse pensamento, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, pela essa luz que o Senhor tem nos enviado. Bíblia, Espírito e Profecia, Deus. Amém, Senhor. Ilumina nossa mente, ilumina nossos irmãos que estão nos assistindo e que nós possamos chegar na plenitude do conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Possamos estar unidos e possamos aprender, Deus, e distinguir as artimanhas de Satanás. Amém. Pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que bom, irmãos. Mais uma lição da Palavra de Deus. E hoje a lição 7, Mateus 24 e 25. E hoje conosco aqui, irmã Evilânio, Boa noite, irmãos. irmão Mário, Boa noite. e eu, irmão Alexandre. E o verso, para nós introduzirmos a lição, diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Então, esse texto, irmãos, vai falar da introdução da lição, e que os irmãos possam comentar essa introdução sobre a lição. Então, eu aqui vou ler um texto do livro O Grande Conflito, nesta edição aqui, irmãos, tá bom? E na página 629 e 630. Pouca leitura, é rápido. Como o ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse capítulo 1, verso 13 a 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio. Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, em tom manso e compassivo. Apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferira. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia em que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível, semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago. As multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses sortilégios, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Está lá escrito esse pensamento em Atos, capítulo 8, versículo 10. Uma boa parte desse pensamento, né?
Então aqui está escrito isso. E Mateus 24, verso 24 ao 27, tem um grande conflito, também dá uma descrição desses eventos aí também. E diz o que vai acontecer. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberam o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Então aqui está bem claro. Então Satanás vai personificar Cristo. Aquela voz melodiosa, conforme o grande conflito falou aqui, para tentar convencer o planeta todo. Fazendo boas ações, né? A gente viu aí. Exatamente. Então a gente tem que ficar bem esperto, que o falso Cristo... Às vezes a gente vê pessoas fazendo boas coisas. Olha que pessoa bondosa. É de Deus mesmo, hein? Mas você viu que Satanás vai fazer coisas boas aí, só que ele vai... Tem um negocinho, um detalhezinho que a gente vai falar, opa, não tem nada a ver com Deus. Exatamente. O próprio, eu não comprei, não li tudo o texto, mas vocês, se quiserem acompanhar em casa, lê o restante da página, 130, que vai dar mais luz ainda. Então lá ele diz claramente que esses intentos deles ele vai ser desmascarado, porque ele vai entrar em contradição com aquilo que a palavra de Deus indica. Ele vai mandar santificar o domingo, em vez do sábado. A gente vê hoje, né, em dia, tantas multidões seguindo homens, né, que falam em desacordo com a palavra de Deus e que nem mesmo frutos dignos de confiança apresentam, e mesmo assim multidões o seguem, né? Então o ser humano tem a sua tendência de admirar e crer naquilo que ele simplesmente vê, né? Não tem a tendência de crer com os olhos da fé, né? Imagina a cena que o Evilânio leu aí no Grande Conflito, né? Um ser fantástico, né? Cheio de luz, luminoso, operando grandes sinais e maravilhas e milagres e curando as pessoas e andando por esse mundo e falando palavras agradáveis, algo que nem ele leu ali no Grande Conflito, que olhos humanos nenhum viram. Você só imagina o tamanho da multidão que irá seguir essas pessoas, né? O próprio texto fala aqui no finalzinho de Mateus 24, ó, se possível, enganaria os próprios... Até os eleitos. Então, o que esse ser falar, o que esse ser disser, vai ser lei. Todos vão seguir e todos vão abraçar essa ideia dele. Inclusive, a ideia de que a lei de Deus, principalmente o quarto mandamento, foi abolido. As multidões vão abraçar isso aí rapidamente. E aí é onde os sinceros vão surpreender Satanás. É pela fé naquilo que Deus diz em sua palavra é que nós vamos vencer o engano dele. Amém. A única coisa nesta terra que vai salvaguardar a nossa alma é a plena confiança na palavra de Deus. Se você tirar a sua mente de confiar na palavra de Deus como realmente está escrita, sem nenhuma manipulação, se você ficar firme, você não vai ser enganado. E não precisa ser enganado. Não precisa. Tem um texto aqui, ó, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Olha como vai ser uma ampliação desse sofisma fatal de Satanás. Foi-me mostrado que anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras, que já está falando nós adventistas, para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal e socorro do Senhor contra os poderes de satânicas agências. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater a influência do Espírito de Deus. Não apoieis nenhuma observação que possa fazer, mas repetir as ricas promessas de Deus, que são sim e amém em Cristo Jesus. Não devemos nunca fazer coro com as palavras que os lábios humanos possam expressar, para confirmar as obras dos anjos maus, mas devemos repetir as palavras de Cristo, um assim do Senhor. Então, irmão, você vê que em nossas fileiras vai aparecer anjos maus, disfarçados como crente, para introduzir o que em nossa fileira? Incredulidade. E eu creio que esse cumprimento dessa profecia já está acontecendo. Eu creio que nos concílios dos líderes mundiais e no meio da religião, todos esses seres malignos já estejam personificando as pessoas fisicamente.
Porque eles ultrapassam, todos nós aí não é segredo nenhum, todos nós sabemos que os anjos, tanto os anjos de Deus como os anjos de Satanás, ele ultrapassa a barreira da física. Então, a nossa voz, imita direitinho a nossa voz, e tudo, perfeitamente. E aqui fala que não devemos nunca fazer coro com as palavras da lábio humano. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Tem que ser a palavra que assim diz o Senhor. Se for assim diz o homem, porque diz aqui, ó, não apoieis nenhuma observação que possa fazer, mas repetir assim as promessas de Deus, que são assim o amém em Cristo Jesus. Não devemos nunca fazer coro com palavras de lábios humanos, que possa expressar a incredulidade. Tem que ter muito cuidado. E a disseminação justamente é com relação à palavra de Deus. A incredulidade com relação à Bíblia, ao que está escrito, né? E a gente vê um coro crescente aí também, de incredulidade com relação ao espírito de profecia tremenda, que é o que abre os nossos olhos, né? E esmiuça a palavra de Deus e nos livra desses vários enganos de Satanás. Desmascara o inimigo, né? Ninguém precisa ser enganado, né? Aí domingo vai falar uma poderosa confirmação das profecias. Fala para nós ler Mateus 24, de 1 a 25, que nós não vamos ler, porque nós já estudamos, você pode ler aí na sua casa. Qual foi a mensagem de Jesus aos seus seguidores sobre os últimos dias, que Mateus 24 apresenta para nós? A gente vê aí nos textos, você pode verificar o versículo 3. Versículo 3 de Mateus 24, e ele diz uma coisa muito interessante, né, no versículo 4, né? No versículo 3, mas também no versículo 4. Vamos ler o versículo 4 em diante, 4, né? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Primeira coisa, vos engane, né? Aqui Jesus falou isso aqui. Você pode ver os outros versos, aí os discípulos, eles já estavam com engano na mente. Porque se você ler o versículo 1 aqui, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos lá então. Qual era o engano aqui da nação judaica na época? Que os discípulos estavam com aquele engano na cabeça ainda. Que o templo era indestrutível. O templo é santo, é poderoso. Exatamente, né? Exatamente. Então eles começaram, mostrou o templo assim, estava com aquilo na mente, mostrou o templo a Jesus, aquela brancura do mármore e aquele dourado do ouro destacado pela luz brilhante do sol, né? O grande conflito fala isso. Aí isso não é impossível, isso é impossível, isso queria mostrar o impossível, não vai acontecer, isso é impossível destruir esse templo. Jesus, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Sim. Então, aí depois disso, aí tudo bem então. Então, quando vai suceder essas coisas e o fim do mundo? Aí Jesus fez o quê? Na sua misericórdia infinita, Jesus pôs a destruição do templo e Jerusalém como uma maquete do fim dos tempos. Ele misturou ali. Exatamente. Do fim com... Exatamente. Ele pôs ali uma maquete. Aí vamos lá, saber como é que funciona essa maquete. Essa maquete, esse tipo aqui, né? Essa tipologia. Então, se você vê em Jerusalém ali, na época de Jerusalém, antes de ser destruída, passou do ano 34, que foi a morte de Estevão. Aí então, o que acontece? Os sacerdotes, eles ainda vão perseguir a igreja, perseguir a igreja. Quando se aproxima aquela questão do ano 66, quando Jesus fala a profecia, que daqui a pouco nós vamos relatar isso, Jesus fala, vocês fiquem atentos, não, aquele que estiver em cima, não desça a pegar nada. Quem estiver no campo, não volte. E se referindo à profecia em relação ao que o profeta Daniel fez lá, falou Daniel da abominação, em Mateus 24, versículo 15. Jesus leu isso aqui, né? Então, Jesus, ele cita aqui, principalmente aqui, a destruição de Jerusalém, a cidade. E relaciona a destruição de Jerusalém com o final dos tempos, nos dias atuais nossos agora, que está chegando. Então, do que aconteceu lá, vai ter semelhança do que vai acontecer agora. Sim. Lá, eles contratavam, os sacerdotes, o Alexandre, quer que o Alexandre lê esse texto? Só para ter uma ideia, Alexandre. Em Miqueias, Alexandre. Miqueias 3, verso 9 a 11. Me ajude aqui. Então, eles contratavam falsos profetas para enganar o povo.
e insistir com o povo que a cidade não ia ser destruída. E eles iam vencer os romanos pela intervenção divina. Pode ler o texto aí, que o texto é bem fiel, aí encaixa certinho aqui nessa profecia de Jesus. Miqueias Mateus 24. Miqueias 3, versículo 9 a 11. 9 a 11. Isso. Ouvi agora isso, vós, cabeça de Jacó, e vos, chefes de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda assim costam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eu pergunto com toda a sinceridade a vocês que estão aqui, comigo aqui, e a vocês, irmãos, todos vocês, se isso agora, nesse exato momento, não está acontecendo em nosso meio. A igreja está cheia de falso profeta e ainda ganhando dinheiro. É uma realidade no nosso meio. Nós não podemos negar isso aqui. As pessoas podem até falar assim: que é isso? O irmão Evilano está falando mal da igreja. Eu não estou falando mal da igreja. O que é que o texto está afirmando aqui? Se Jerusalém ela é uma sombra do que está por vir, vai haver uma semelhança de quê? Nos últimos dias. Exatamente. Vai haver uma semelhança. Em primeiro lugar, o que caracteriza que o profeta não é de Deus é falar algo em desacordo com a palavra de Deus. E isso nós estamos vendo. Né? Exatamente. A gente está vendo de uma forma assim muito grande. Né? Então, a partir desse momento, que alguém que professa crer em Cristo, professa ser um estudante da palavra de Deus, um ensinador, um chefe de um rebanho de Deus, e ensina alguma coisa em desacordo com a palavra de Deus, a Bíblia claramente chama isso de falso profeta. E exatamente, aqui tem mais um detalhe. Esse texto aqui, a questão do engano, que de nenhum modo vos engane, essa palavra engano aqui tem muito significado: mentir e desviar a pessoa da verdade. Agora me diga uma coisa: uma pessoa que não está na verdade, ela vai ser enganada? Não, ela já está enganada, já nasceu no engano. Então, esse texto aqui está se referindo a qual tipo de povo? A qual povo aqui? Que Satanás vai tentar enganar e vai fazer tudo para enganar? É os que já estão sendo enganados ou os que estão na verdade? Então, o texto aqui é claro. Ele vai tentar desviar as pessoas da verdade que já ela crê. Isso. É isso. E reforçando o que você está dizendo aqui, no comentário de Ellen White aqui, na Meditações Matinais de 1968, na página 361 e 362, olha o que diz: queremos a verdade em todos os pontos, queremos-la inadulterada de erros, impoluta das máximas, costumes e opiniões do mundo. Queremos a verdade com todos os seus inconvenientes, porque a verdade muitas vezes ela é inconveniente, não é verdade? Ao estilo de vida pecaminoso que cada um de nós às vezes insiste em levar. A aceitação da verdade sempre implica numa cruz. Se você aceitar a verdade e não carregar uma cruz, ela provavelmente não seja tão verdade assim. Mas Jesus deu a vida em sacrifício por nós, e não lhe daremos nossas melhores afeições, nossas mais santas aspirações, nosso mais completo serviço? Então, olha lá, é desse jeito que nós queremos a verdade, impoluta, fora dos costumes e opiniões do mundo, né? Tem a ver com o que nós estamos falando aqui. E aí, Mateus 24, 25, é como nós podemos fortalecer nossa fé. Vede que vos tenho predito. Então Jesus nos avisa antes, para que a gente não possa cair nos enganos de Satanás. Testemunho Seleto, volume 2, página 33. Os irmãos podem até ler em casa o capítulo inteiro. O capítulo é Agentes de Satanás. Logo no primeiro parágrafo, olha o que ela diz aqui. Ó. Satanás serve de homens e mulheres como agentes para seduzir ao pecado e torná-lo atraente. Esses agentes ele educa fielmente de modo a disfarçar o pecado, por tal forma que possa com mais êxito destruir as almas e roubar a Cristo a sua glória. Satanás é o grande inimigo do homem. Ele se transforma mediante seus agentes em anjo de luz. O Evelyn está até explicando. Na Escritura ele é chamado destruidor, acusador dos irmãos, enganador, mentiroso, atormentador e homicida. Satanás tem muitos à sua ordem.
mas tem mais êxito quando pode servir de profetas cristãos para sua obra satânica. E quanto maior sua influência, o cargo maior, quanto mais elevada a sua posição, quanto mais conhecimento possuírem de Deus e de seu serviço, com tanto maior êxito dele se poderá servir. Todo aquele que incita o pecado é seu agente. Então toda pessoa que diz, irmão, que pecado não tem problema, na volta de Jesus nós vamos ser transformados, é agente de Satanás. É o falso profeta, né? Então, eu creio, conforme a Bíblia e o Espírito de profecia, que todas as pessoas que, conforme o texto está dizendo, instiga a pessoa ao pecar, como se diz, manipula os textos da Bíblia e dando a entender à pessoa que ela pode pecar deliberadamente, à vontade, que Jesus a ama do mesmo jeito e que realmente Jesus a ama. Isso aí não resta dúvida. Mas que Jesus vai perdoar ela independentemente do que ela faça, do que ela creia, do que ela pense, do que ela creia, né? Então, isso aí é uma falsidade a palavra de Deus. Sim. A palavra diz uma coisa e o indivíduo diz outra coisa. Porque Satanás foi expulso do céu porque estava em desacordo com Deus. Porque Adão e transgrediu Eva. a lei de Deus. E Adão e Eva? Eles foram expulsos do jardim porque Mas eles quanto? transgrediram. Uma vez só. Uma vez só. Se afastou. Então, irmãos, a palavra é bem clara aqui. Agentes de Satanás são todos aqueles que incitam as pessoas ao pecado. Todos aqueles que incitam e falam assim, não tem problema não, pode fazer isso, que não é pecado não. Você lê, por isso que a palavra de Deus, Mateus 24, diz, vede que você tem o predito, os falsos profetas. Porque a gente olha falso profeta, às vezes, o falso profeta é o irmão da igreja tal, ou pastor fulano, ciclano, e esquece de olhar para o nosso próprio umbigo. Há muito falso profeta em nosso meio. Lógico. Todos que incitam o pecado são agentes de Satanás. Pessoas, conforme a Bíblia afirma, que Deus tem um povo. A parte de fora não é povo dele. Assim como um povo escolhido para transmitir as suas verdades. Tem povo sim, que Deus vai trazer para a sua verdade, está trazendo para a sua verdade. Mas como povo escolhido para manifestar as suas verdades, Portadores de luz. Exatamente, os portadores de luz não, é diferente. Deus sempre teve um povo, é um povo escolhido. Então, esse engano, ele vai se manifestar dentro do povo escolhido dele, no meio do povo escolhido. Porque não pode ser fora, porque fora eles já nascem no engano. Eles já nascem no engano por natureza. Entendeu? Então, eles não têm, já nascem no engano, numa filosofia de engano. Então o engano, ele vai ter que ser propagado aonde está a verdade. Os irmãos têm que pôr isso na cabeça. Satanás, ele vai desviar as pessoas da verdade. E é aonde acontece toda essa verdade? No meio do povo de Deus. O texto que o Alexandre leu foi muito importante. Muito. Está dizendo que Satanás ali, ele se aproveita melhor do professo cristão do que daquele que não professa fé nenhuma. São melhores agentes seus aqueles que professam ser cristãos e propagam o erro dentro da igreja de Deus do que aqueles que não professam. E quanto maior cargo, Quanto maior influência, mais pior. ele propaga. Aí tem essa questão aí, mas aí os falsos profetas sempre eles dão um jeitinho. Chamado aquele jeitinho, né? E esse jeitinho, no Grande Conflito, na página 370, nessa edição aqui, olha bem aqui, irmãos, nessa edição. Eles dão desculpa assim. Naquele dia e hora ninguém sabe. Era o argumento mais frequentemente aduzido pelos que rejeitavam a fé do advento. A passagem é, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente meu Pai. Mateus 24, versículo 36. Mas aqui, o texto aqui diz assim, uma explicação clara e harmoniosa desta passagem era apresentada pelos que aguardavam o Senhor e os que aguardam o Senhor. E o emprego errôneo dessa mesma fazia seus oponentes foi claramente demonstrado. O texto aqui, de maneira harmoniosa apresentado, diz assim, olha o que diz, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então lá, aqui está falando, quem é que vai ser pego de surpresa? É quem não vigiar. E pelo contexto todo da profecia bíblica, o povo de Deus vai estar de qual maneira? Quando aparecer no céu lá. Eis Nosso Deus é quem aguardava.
Entendeu? Então o povo de Deus vai estar preparado. Porque eles vão estar com quem? Selado com quem? Com Jesus. Com o Espírito Santo. Vão estar preparados. Então esse povo que vai ser surpreendido aí, que vai como ladrão, é o que estarão despreparados. Estão despreparados. Eu quero ler um trechinho aqui do comentário de Ellen White, do livro Educação, na página 179 e 180, que mostra que tem muitos que não são da igreja, que estão em mais perplexidade pelas coisas que estão para acontecer no mundo do que muitos cristãos. Né? Muitos têm a eminência e conseguem perceber que algo de grande está para acontecer no mundo. Olha o que diz aqui. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Muitas vezes os de fora da igreja estão percebendo essa situação terrível no mundo, que está caminhando para um ponto que nem eles sabem, mas sabem que vai acontecer algo grande no mundo. A gente sabe que é a volta de Cristo, todos esses acontecimentos, estudando Mateus capítulo 24 e 25, que é o tema da nossa lição aqui dessa semana, né? E que muitos cristãos não percebem, estão dormindo, né? Para conseguir entender o tempo profético que nós estamos vivendo. Muitas pessoas que não professam fé nenhuma estão observando isso, e nós mesmo, que deveríamos estar mais preparados para isso, estamos muitas vezes dormindo. Aí, nós somos advertidos para entender o tema, Mateus 24, Jesus nos advertiu, olha, eu predisse. Agora o tema de segunda-feira é perseverando até o fim. Você está em Cristo Jesus. Agora tem Mateus 24, 9. Irmão, pode ler, irmão Mário? Posso. E eu vou ler Apocalipse 13, de 11 a 17. Mateus 24, versículo 9, diz o seguinte: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Olha, em Apocalipse 13, verso 11 a 17 diz assim: vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Façam que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi-lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem da besta, aquela que a ferida, a espada sobreveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quanto não adorasse a imagem da besta. E todos os pequenos, grandes e ricos, e os pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, quais são os paralelos desses 2 textos, Mateus 24 e Apocalipse 13, irmão? Quais são os paralelos? Os textos aqui eles são muito claros aqui, né, que lá o texto de Mateus 24, versículo 9, lá diz que todas as nações, lá na época lá, iam odiar o povo de Deus por causa do nome de Jesus. Sim, Jesus. E aqui a besta do Apocalipse 13, do versículo 11, fala aqui que as pessoas, faz com que as pessoas venham a odiar o povo de Deus por causa do nome de Jesus também. Agora, só que aqui, agora é interessante aqui que essa besta aqui que está se referindo aqui, do versículo 11 até o 17, nós sabemos que é os Estados Unidos da América do Norte. Aqui é os Estados Unidos. Mas quem vai fazer, o mais interessante, quem vai fazer com que o mundo todo odeie o povo de Deus é um determinado tipo de classe de pessoas. No grande conflito, na página, nesse grande conflito aqui, que eu estou com ele, né, nessa versão, página 444 diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas,
que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formada uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, conforme foi lido já aqui, né? Foi lido. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta mencionada aqui nesta passagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 chifres, é a primeira, ou a besta semelhante ao leopardo, do capítulo 13 do Apocalipse, o papado. Então aqui diz claramente que o povo de Deus vai ser odiado. Os Estados Unidos da América, através do protestantismo, das igrejas do mundo todo, mas principalmente de lá, vai fazer com que o mundo todo adore o sistema papal romano, através do decreto que nós sabemos, já foi falado aqui já, e vai ser falado de novo, o decreto dominical, que é o sinal de sua autoridade, né? Então, vai ser assim. A única coisa que vai livrar a mim e livrar a você desses enganos é a palavra de Deus. Olha aqui o que diz no grande conflito aí, na página 593, tem uma citação aqui na lição. Nenhuma pessoa, repito, a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Então, somente as pessoas que fortalecem a sua vida, fortalecem a sua mente, a sua estrutura e obedecem à palavra de Deus, dia a dia estudam, devoram, é que vão estar seguros resistir desses enganos dos últimos dias aí. Sim, aí Mateus 7, vamos no Mateus 7. Mateus 7, verso 24 e 27, diz assim, ó. Olha só. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impito contra aquela casa, e não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, se compararão a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impito contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, qual o fundamento para nós permanecer fiel? A rocha, né? Aqui o texto aqui está falando bem claro. É ficar firme na rocha, mas essa rocha aqui, ela está ligada à prática dos ensinamentos. Sim. Nós sabemos que a rocha que está se referindo aqui é Cristo. Mas aqui, essa rocha aqui, o texto aqui, o pensamento bíblico, que Deus está querendo passar, assim, nós só ficaremos firmes se nós praticarmos, ficaremos firmes na rocha, se praticarmos o que a palavra indica que nós venhamos praticar. Então, voltando lá, o lembrete do falso profeta, que essa lição vai bater muito nessa tecla. Se o texto aqui está falando que para a gente ficar firme, a gente tem que praticar a palavra de Deus, aí o falso profeta diz lá na frente que nós não temos condições de obedecer aquilo que Deus está pedindo. Então, o que acontece? Ele está ensinando a pessoa a construir sua casa onde? Sobre a areia. Sobre a areia. E está preparando o povo para receber o selo de quem? A marca da besta. Marca da besta. Receber o selo da besta. Selo A da marca besta. da besta. É, isso mesmo. E Mateus 24, 13 diz aqui, ó. Você está com os pés na verdade. Você está firmado na rocha. Mas Mateus 24, 13 diz para nós aqui. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aceitou Jesus? Aceitou as verdades? Tem que perseverar até o fim. Porque se tiver no penúltimo dia e tropeçar, tchau, tudo ficou para trás. E o Apocalipse fala também, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, esse fim aqui é até a nossa morte, quando a gente dormir, né? É obediência e desobediência. Então, pelo poder de Deus, lógico, pelo poder de Cristo, pela graça, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, porque sem Cristo, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Tenha isso em mente. Sem Cristo nós não podemos vencer. Mas com Cristo, aí sim. Mas fora tudo. Exatamente. Tem um texto aqui, só para terminar essa segunda-feira,
página 213, eventos finais, olha que texto bonitinho. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação da sua alma no pastor, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate da sua transgressão. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficaram com vontade de despedaçar os pastores que pregaram a falsidade e condenaram a mentira. Todos que se unem e acumulam suas mais amargas condenações contra os ministros, pastores infiéis, profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa da nossa ruína. E voltaram-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que o mais admiravam pronunciarão a mais terrível maldição sobre eles. As mesmas mãos que o coroaram de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Isso. Então você vê, irmãos, as pessoas confiaram nos ministros, em padre, em bispo. Nos últimos dias, quando a porta de graça fechada, estamos perdidos. E foi você que ensinou nós, dizendo que aquele povo era fanático. E agora o que eles fazem? O povo vão despedaçar os seus ministros, aqueles que pregaram coisas aprazíveis para eles. Eles recebem a justa recompensa, né? Porque eles agora, o texto, Timóteo, ele fala que nos últimos dias eles vão enganar e ser enganado. Aquele que engana, de tabela, automaticamente ele é enganado. Porque qual é a recompensa de um falso pastor, um falso profeta vai receber? Se não condenação. Aqui o que diz ainda no livro Educação, na página 180. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Misericórdia. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Porque o mundo nunca viu uma cena tão terrível que vai se abater sobre esse mundo, né? Igual a essa aqui, que vai ocorrer quando Deus der a ordem para que os anjos soltem aqueles ventos que estão seguros, como é descrito lá no livro do Apocalipse. Aí terça-feira nós vamos entrar agora na abominação desoladora. Mateus 24, 15, irmão Mário pode ler? E eu vou ler Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Mateus 24, capítulo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Lucas 21, versículo 20. Quando, porém, viste Jerusalém sitiada do exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, sobre o que Jesus referiu, falou sobre a abominação desoladora? Não, aqui foi a destruição de Jerusalém. A abominação aqui está se referindo à destruição de Jerusalém. Quando aí ele fala no versículo 20 aí de Lucas, quando vi Jerusalém sitiada, cercada. Né? Não é isso que falou o texto? Isso. Então, quando vê Jerusalém sitiada, cercada. Isso foi no ano 66. Eu quero que os irmãos aí, nesse livro aqui, nesse grande conflito, ou em qualquer grande conflito, qualquer edição, leia lá, estude bem, que vai ter toda essa referência. Predito o destino do mundo. Capítulo. Esse é o capítulo. Predito o destino do mundo. Lá você vai ter uma grande luz sobre todo esse assunto. Mas vamos lá. Vamos resumir aqui essa questão. Então, aí, Jesus está se referindo a sexto galo, no ano 66. Ele sitiou, isso está tudo nesse grande conflito aqui, ele sitiou Jerusalém, ficou um tempo sitiada. Aparentemente, ele saiu, ele recuou, aparentemente sem nenhum motivo. E os judeus, percebendo isso, foram em encalço dos soldados. O seu exército judeu foi no encalço. Então, Jerusalém ficou livre sem nenhum obstáculo para os cristãos. Então, eles vendo que o exército romano foi embora e que o exército judeu foi atrás na luta, na guerra, eles tiveram a oportunidade de fugir, conforme Jesus indicou. Quando vocês virem Jerusalém ser sitiada, esse é o sinal. Então, vocês, fujam, vão embora. Vão embora. E vocês vão ver no decorrer do próprio texto de Mateus 24, voltando lá um pouquinho atrás, ele fala aí, vocês orem, por dois motivos. Qual foram os dois motivos lá? O texto lá é bem claro, né? No capítulo 24 de Mateus, versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno
nem no sábado. Isso. Por que não? No inverno nem no sábado. O inferno é rigoroso, né? Bem Isso. rigoroso. A fuga ia ser muito penosa. É. E o questão do sábado. Interessante, né? É. Jesus pediu para eles orarem que a fuga deles não se dê no sábado. O dia tão santificado era e é, que Jesus pediu para eles orar para não ter nenhum embaraço de sábado, para eles ficar o quê? Tranquilo, fazendo o quê? Para não transgredir. Adorando. Isso. Não correu risco de transgressão. Adoração. Mais uma prova disso aí. Então, todo esse contexto de Jerusalém, nós vamos ver lá. O texto aqui é muito prolongado do livro do Grande Conflito, mas toda a história fala aí do que ocorreu lá e que vai ocorrer agora. Isso. Porque lá o texto de Apocalipse, conforme você leu aí, Alexandre, dizer que aí tem um detalhe aí que nós não vamos poder comprar nem Vender. Como era que está lá nos tempos de Jerusalém? Não entrava alimento. É. Né? O ano 66, Sexto Galo foi embora, o exército judeu foi no encalço deles, então o povo ficou o quê? Liberado para ir na cidade chamada de Perla, na cidade de Pérea, lá, né, naquela região próxima ali. Então eles ficaram ali seguros. Morreu 1 milhão de judeus espetados lá quando Tito veio. Tito veio no ano 70, agora então, pegou todo mundo e os falsos profetas já tinham enganado a maioria do povo, predizendo que Deus ia fazer o quê? Ia intervir e eles iriam vencer o exército romano. Isso. O comentário bíblico deixa bem claro isso que você está falando aqui. Na própria lição mesmo, na lição de professor, no auxiliar aqui, tem um comentário bíblico que chama A Grande Tribulação. Ele faz um paralelo aqui da destruição de Jerusalém com o que vai acontecer com o mundo perto da volta de Cristo. Exatamente isso que você está falando. Olha aqui, ó. Desde a antiguidade, o santuário e depois o templo representaram o cosmos. Quando Moisés escreveu o livro do Êxodo, descreveu o processo da construção do santuário. Está lá em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 40. Em paralelo com a história da criação. Né? Até as mesmas expressões são usadas. Ambos os relatos ocorrem em 7 estágios. E ambos terminam com a mesma expressão. Acabou a obra. Do mesmo jeito que Deus fala em Gênesis e terminou toda a sua obra no 7º dia, quando se termina a construção do templo, também diz que foi toda acabada a obra da construção do templo também. De igual maneira, a construção do templo por Salomão se desenvolveu em 7 estágios também. E o relato terminou com a frase: terminou ele de fazer toda a obra. Né? Essa frase aparece apenas nessas 3 passagens. Então, Jesus, quando falou a respeito, ligou os fatos, né? Uma comparação da destruição do templo de Jerusalém com a destruição do mundo, a situação mundial, pouco antes da sua volta, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Né? Daniel aqui tá, e Daniel, o profeta Daniel fala dessa abominação. E se nós vemos aí, conforme foi apresentado os textos aí, a gente vê que sempre aí essa abominação e da destruição sempre está ligado a um povo, e é o povo romano. Ele iria sempre fazer isso. Então Daniel, ele pega aqui esse texto aqui e aplica a destruição de Jerusalém. Jesus aplica isso, mas também aponta para os nossos dias como uma abominação. Quem iria praticar essa abominação? Roma também. Mas só que agora Roma não, Roma não imperial, Roma papal. Isso. Então nós temos que ter isso em mente. Da mesma forma, viria um sinal para abandonar Jerusalém? Exatamente. Os paralelos são incríveis. Como diz o sábio Salomão no capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 9, o que foi há de ser novamente. Eclesiastes 1, versículo 9. Nada de novo, baixo. Então é uma maquete, uma coisa maravilhosa. Deus revelando para nós o desenrolar do futuro. Uma coisa maravilhosa. Quarta-feira, irmão, agora nós vamos entrar nas 10 virgens, agora já é Mateus 25. Nós vamos ler Mateus 25 de 1 a 13, mas vocês podem ler, que vai falar as 10 virgens, 2 classes. A parábola das 10 virgens, como podemos preparar para a volta de Cristo comparando com as parábolas das 10 virgens, irmãos? Comente para nós aí. Bom, eu sei que essa questão aí, a parábola aqui é o preparo. Aqui é o preparo.
E uma coisa muito especial que não pode... Tem muita informação aqui, mas uma coisa muito especial aqui, eu fitei muito isso, que não pode faltar de maneira nenhuma. Senão você não entra no cortejo celestial. O azeite, que é o símbolo de quem? Uma pessoa aqui muito importante. Muito importante, que sem ela, nós não vamos receber os benefícios do trabalho de Jesus na cruz, que é o Espírito Santo. Nesse, o irmão quiser mais assim, aprofundar mais esse tema, tem um capítulo aqui, ó, que chama Recompensa Merecida, vai falar exatamente das 10 virgens. E é interessante que nesse capítulo fala que as 10 virgens é aquelas que professam o povo de Deus, não é o mundo. Ali Elas o mundo fazem não está parte do povo de Deus. Então ali, todas tinham azeite, todos foram ao encontro do mestre. Tinha luz. Isso, mas outras tinham, as 5 prudentes, tinha A mais. a mais, né? Elas tinham mais. Sim. As Uma outras, reserva. teve no período, todas elas tinham, mas teve um período que 5 ficou sem. Porque aparentemente demorou a volta do noivo, né? Exatamente. E aí outros não estavam preparados, estavam sambando para lá, sambando para cá, não quis se preparar. Como Mateus fala, né? O meu Senhor tarde virá. Tarde virá. Tarde virá. Então ficou nessa, tarde virá e se complicou. E tem um texto aqui que eu vou ler, página 414, que é muitas coisas. Nós vamos ler só página 414, mas eu incentivo os irmãos a ler esse capítulo, Recompensa Merecida. A parábola toda, né? Aí Sim, no sim. livro, né, irmão? Ó, diz assim, ó, na vinda do esposo, a vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim a vinda de Cristo, comparando com nós hoje, será no período mais tenebroso da história desse mundo. O dia de Noé e de Ló ilustra a condição do mundo, e Jesus disse isso, exatamente antes da aparição do Filho do Homem. Apontando para esse tempo, declaram as Escrituras que Satanás trabalhará com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Sua obra é revelada claramente pelas trevas, que se adensam rapidamente pela multidão de erros e heresia e engano nesses últimos dias. Satanás não só leva cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as professas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, aqui está falando da meia-noite, porque é uma hora mais tenebrosa. É mais de heresia, de apostasia, Falsas doutrinas. falsos profetas. Vai ser terrível. E aqui fala no finalzinho, ó. Satanás não só leva o mundo, essas ilusões tenebrosas, porém infecta até as professas da igreja do nosso Senhor Jesus. Até a nossa igreja é infectada pelas Lógico, falsas trevas doutrinas, morais. os enganos, né? Então, Misericórdia. Então nós devemos ficar vigilante. é bom ler, os irmãos lerem esse capítulo aí, é muito interessante, irmãos, dessa parábola das 10 virgens. No Parábolas de Jesus, ele explica bem direitinho, com muita informação aí, muita informação. Isso, olha aqui o que diz. Parte de quarta-feira da lição. Essas virgens representam os cristãos que estão esperando a volta de Cristo, mas que têm uma experiência superficial com Ele. Eles têm um pouco de azeite, alguma atuação do Espírito em sua vida, mas a chama é vacilante. Eles estavam satisfeitos com pouco, quando precisavam de muito. Né? Olha aqui. Então, mais uma vez aqui confirmando que ela representa os cristãos. Representa aqueles que estão realmente aguardando a volta de Cristo. Mas que, né, pelas virgens loucas aqui, não tem o devido preparo para essa vida. O texto na própria lição também, eu vou ler aqui, ó, na quarta-feira, lá quase no rodapé. Ó, o Espírito trabalha no coração do homem de acordo com seus desejos e consentimento. É o livre-arbítrio. Nele implantando uma nova natureza. Mas a classe representada pelas virgens loucas se contentou com a obra superficial. Ah, não tem eu estou dando meu dízimo na igreja, eu estou indo nos cultos, eu sou de Deus. Não conhece a Deus, as virgens loucas. Não estudaram o seu caráter, o caráter de Jesus. Não tiveram comunhão com Ele. Por isso não sabem como confiar, olhar e viver. Seu serviço para Deus se degenera em formalidade. Então eles acham, as virgens loucas, acham que só indo para a igreja, está dando dízimo, está cantando, está pregando na igreja, está fazendo as formalidades, que é boa em si, elas acham que isso já garante a salvação. Meu nome está na igreja, eu estou salvo. Essas virgens, elas não se preparam, elas não se aprofundam na palavra de Deus. Elas não se aprofundam. Elas acham que está na igreja está salva. E naquele grande dia, quando precisar de mais
preparação, mais azeite, elas não vão encontrar e elas vão perguntar para outra, me dê seu azeite. E como é que pode transferir isso? Não tem como. Não tem como, isso aí é intransferível. Você só dá aquilo que você tem. E a única pessoa que pode te dar isso aí, a única pessoa que pode te dar é o Espírito Santo. Então, se você quer uma pessoa, você pode amar muito uma pessoa. Você como cristão pode amar muita pessoa, mas o seu amor não pode se transferir para ela. Não pode. Ela tem que ter amor próprio. E esse amor próprio vem de quem? Vem de Deus, através do Espírito Santo. E a comunhão, o único ajudador é o Espírito Santo. Nós podemos amar, dar estudo, pregar a verdade, mas mesmo assim, a pessoa ela vai ter que ter aquela parte individual dela, que é a comunhão com Deus, através de sua palavra, com o Espírito Santo, para que ela possa adquirir esses atributos divinos. Porque se a pessoa não tem comunhão com Deus, não tem como ela ter esses atributos. A palavra de Deus diz assim em Hebreus, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Exatamente. Então é hoje eu preparo. As virgens loucas, elas estão esperando para o futuro. Geralmente as virgens loucas estão esperando assim, quando vir o decreto dominical, a igreja vai dar um boom. Isso é uma ilusão, porque você não sabe se vai estar vivo até esse decreto. Por isso que é hoje, né? Não, mas isso é uma ilusão, isso aí. Você tem que estar preparado a cada dia, hoje, a cada dia, e buscando Deus. Sim. O comentário de Ellen White da lição diz exatamente isso aí. A menos, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa, que é a volta de Cristo. A menos que mantenham suas lâmpadas espevitadas e ardendo, deixarão de receber a graça adicional em tempos de especial necessidade. Então, a menos que faça isso hoje. Não espere decreto dominical, não espere algo extraordinário, fantástico ou sobrenatural acontecer, mas que esteja caminhando com Jesus aqui, mantendo suas lâmpadas acesas dia a dia. Fora isso, não estarão prontas para o tempo da ceifa, da volta de Cristo. Sim. E aí, quinta-feira, irmão, nós vamos entrar num tema aqui, usando seus talentos. Nós não vamos ler também, está em Mateus 25, de 13 a 30. É bastante texto, você pode ler na sua casa. Mas a pergunta é, fala para nós, ler Mateus 25, de 13 a 30, e fala para nós assim, o uso dos dons, dos nossos talentos na causa de Deus, pode nos ajudar a preparar-se para a volta de Jesus, os talentos? Pode. Eu respondi aqui essa pergunta assim, ó. Porque usando nossos dons, veremos o trabalho do Espírito Santo. Quer dizer, cada vez que você usa os dons que o próprio Espírito Santo te deu, você vai ver claramente, de uma forma visível, o trabalho do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Não só na sua, mas na vida de outras pessoas. E isso nos fortalecerá e manterá viva em nós a esperança da volta de Cristo. Então é dessa forma que ela pode nos preparar para a volta de Cristo. Nós veremos a ação do Espírito Santo em outras pessoas, na nossa vida também, e isso vai nos fortalecer e manter viva a nossa fé. Então, é interessante. Então, o irmão falou que os dons podem nos preparar, nos ajuda. Mas quais são esses dons? Quais? Vamos lá então. No parábola de Jesus, nessa página, o título é Como enriquecer a personalidade. Você pode, dos dons. Exatamente. Então eu citei aqui, eu frisei aqui alguns detalhes importantes. Não muito, porque o tempo não permite isso, mas tudo bem. Na página aqui, nessa edição aqui, ó, na página 328 diz assim: outros talentos. Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. Inclui todos os dons e dotes originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo. Tornando-nos discípulos seus, rendemos-nos a Ele com tudo que somos e temos. Devolvemos-nos a Ele, então, essas dádivas purificadas e enobrecidas, para que as utilizemos para a sua glória em abençoar os nossos semelhantes. A gente tem que prestar bem atenção nisso aqui, irmãos. Então, os dons são todas as habilidades. Tem as habilidades naturais que a gente Deus já fornece isso para o nosso cotidiano, ganhar o pão de cada dia, essas coisas, né?
E tem aqueles talentos específicos do Espírito para a missão espiritual, no caso, né? Tem muitas pessoas que não tem um dom de evangelizar, outro de administrar a igreja, outro de fazer isso, fazer aquilo. São, né, diversos dons. Outros de profetizar, né? E assim, né? O Espírito Santo dá os dons, reparte conforme lhe apraz, né? É conforme diz aí. A parte de quinta-feira ela deixa bem claro um tema muito importante aqui. Que nenhum dos dons é nosso. Todos eles vêm de Deus. Nada de bom pode vir de nós se não for através do Espírito Santo. Está dizendo aqui, ó, em um sentido real, esses servos eram mordomos do que não era deles, mas eram responsáveis por esses recursos, né? E por isso que Mateus 25:19 diz: quando o Senhor voltou, ele acertou contas com eles. Por quê? Porque os dons e os talentos eram dele, eram do Senhor, sim, não eram dos servos, né? Então, aqui a palavra diz assim, um ganhou 5, outro 2, outro 1. É interessante que esse 1 pode dar desculpa, né? Eu não ganhei 5 dons, esse 1 dom que eu ganhei não vai fazer diferença, eu vou esconder na terra. Será que acontecerá com esse que escondeu? A palavra que vai acontecer? Claro, né? Vai acontecer isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Escute só. Essa questão dos dons espirituais, aqui, na página Parábolas de Jesus, página 336, diz assim: essa questão dos talentos que Deus deu, especificamente às pessoas, especialmente se aplica a um determinado grupo. Isso se aplica especialmente aos que são chamados para o ministério público. Todo pregador e todo instrutor deve lembrar que está dando ao povo uma mensagem que encerra interesses eternos. A verdade anunciada julgá-lo-á no dia do grande ajuste final. E para algumas almas, a maneira de alguém apresentar a mensagem determinará sua aceitação ou sua rejeição. Seja, pois, falada a verdade de modo que apele ao entendimento e impressione o coração. Seja ela pronunciada compassada, distinta e solenemente, mas com toda a sinceridade que sua importância requer. Então, irmãos, você sabe que Deus não se zomba, Deus não se deixa de zombar, né? Você vai, aquilo que você plantar, você vai colher, né? Sim. Então, se você está mal intencionado com a palavra de Deus, em manipulá-la ao seu bel prazer, então você está cometendo um erro terrível e, conforme o texto aqui, o ajuste de contas virá. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que procurar o máximo possível, através da capacidade que Deus nos deu, para transmitir a verdade ao povo de maneira tão clara que ele entenda de maneira perfeita. Sim. Ele entenda. A gente tem que procurar fazer o nosso máximo possível para que a palavra de Deus chegue às pessoas, ao entendimento das pessoas, com clareza e com toda a sinceridade o que requer a palavra. Porque senão cai aquela sentença em nós, cães gulosos. Cães gulosos. Que Deus tem misericórdia de nós. Então, e principalmente os ministros, né, da palavra de Deus, aqui está o que está escrito aqui. Então, nós temos que tomar um cuidado especial. E as pessoas aí que são líderes da igreja, um cuidado maior ainda que requer. Né? A questão tem um texto aqui no Parábola de Jesus, página 356, diz assim: somente pela fidelidade nas coisas pequenas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sob responsabilidades maiores. Presta atenção, irmão. Então, se Deus deu um talento para nós, vamos ser fiel nesse talento, aí Deus pode nos colocar em coisas maiores. Se não, Deus pôs Daniel e seus companheiros em contato com os grandes da Babilônia, para que esses gentios conhecessem os princípios da verdadeira religião. E qual foi a primeira prova que Daniel teve? Alimentação. Foi fiel no pouco, Deus colocou eles no muito. Em meio de uma nação de idólatras, Daniel devia representar o caráter de Deus. Como se tornou ele apto para uma posição de tanta confiança e honra? É uma pergunta. Foi a fidelidade nas minúcias que lhe deu, integridade a vida toda. Honrar a Deus nos menores deveres, e o Senhor com ele cooperara. Daniel e seus companheiros outorgou Deus conhecimento e inteligência em todas as letras,
sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. Irmão, esses jovens só se tornaram grandes em Babilônia, porque a primeira coisa, eles não comeram da iguaria do rei. Foram fiel na alimentação, nas pequenas coisas. Porque muitos hoje dizem assim, que a alimentação não tem nada a ver. Ah, não é comida com bebida. O reino não é feito de comida, não bebida. Então dão desculpa para comer o que apraz. E a gente está sendo infiel no pouco, Deus nunca vai colocar nós no muito. Nunca. É verdade. O texto, eu ainda quero falar um texto aqui ainda, para de Jesus, que está nessa mesma questão aqui, da questão da fidelidade. E muitas pessoas, elas dizem assim, ah, eu não tenho condições disso, não tenho condições daquilo, eu não posso porque eu sou fracassado, não tenho condição de vencer essas minhas debilidades. E enterra o talento. Sim. Por falta de trabalho, enterra o talento. Nós sabemos que tem muitas pessoas hoje que colaboram para isso também, né? Eles colaboram para muitas pessoas assim, se desviar da verdade de Deus, né? Mas tem um texto aqui no Parábolas de Jesus, aquele tema de como enriquecer a personalidade, na página 331. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. Escute só, preste bem atenção. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Qual é o defeito de caráter daquele rapaz que recebeu só um talento? Ele julgava mal o seu senhor, não julgava? Sim. O senhor é meio assim, né? Tal. Não foi? Ele julgou mal? Sim. Né? Ele tinha esse defeito de caráter, né? E aqui diz, se chegar a essa decisão, que não pode se remediar, mudar esse pensamento, ele vai perder a vida eterna, não vai alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiseres, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado. Há poder maior do que o de Deus no universo? Nenhum. Então, por que a pessoa diz que não tem condições de vencer as suas debilidades? Por isso que o povo no deserto não entrou em Canaã, por causa da incredulidade. Incredulidade. Eles poderiam tornar essa incredulidade, pelo poder de Deus, confiar em Deus. Josué e Caleb eram amostra disso. Então, tinha um exemplo vivo ali. Transformar em fé, em confiança. Exatamente. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu sou incrédulo, mas me ajuda. Me ajuda a mudar essa situação. Eu estou Santo Espírito, me ajuda. Tira de mim essa incredulidade. E hoje, na atualidade de hoje, a massa cristã está fazendo o quê? Começando a se inclinar nessa questão da incredulidade. E isso é muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Misericórdia. Muito cuidado. Sexta-feira, irmãos, vou ler um texto aqui, está na própria lição para nós comentar. O homem que recebeu um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro ao seu senhor. Mateus 25, 18. Os que haviam recebido a menor dádiva deixou o talento improdutivo. Nisso é feita a advertência a todos quantos pensam que a pequenez dos seus dotes o dispense do trabalho para Cristo. Se pudesse fazer alguma coisa grande com que boa vontade não se empreenderiam, mas porque só podem servir em coisas pequenas, pensam que são justificados a não fazer nada. Erram nisso. O Senhor prova o caráter na distribuição dos dons. O homem que foi negligente em fazer prosperar seus talentos mostrou ser um servo infiel. Se houvesse recebido 5 talentos, os teriam enterrado, como fez com o único. Seu mau uso do único talento mostrou que desprezara a dádiva do céu. E aqui no finalzinho diz assim, ó, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas 16, verso 10. A importância de dar coisas pequenas é muitas vezes subestimada. Parece ser simples, porém supre muito do real disciplina da vida. Realmente, não há coisas não essenciais na vida cristã. A formação do nosso caráter será cheia de perigos se avaliarmos mal a importância das coisas pequenas. Isso. Então, é a raposinhas que destrói as vinhas, não é as raposonas, irmão. Muitas vezes nós, coisas pequenininhas, a gente fala, não, isso não tem importância. Mas essas coisas pequenininhas que vai nos tirar da glória. É verdade. O texto, todo um conjunto, né? exatamente. E o texto aqui, eu dou uma relembrada aqui, o texto aqui de Mateus 24, versículo 45. É assim que Deus quer nos encontrar.
Você que tem muitos talentos, e você que tem poucos talentos, mas que tem também, que a parábola é bem clara, que Deus Todos têm deu talento. talentos para todos. Uns tem 10, outros tem 5, outros tem 1, outros tem 2, outros tem 3 e assim. E ele vai cobrar. Exatamente. E o seu da parábola ali representado ali, você pode ler a parábola no parábola de Jesus, é Cristo. Ali o seu da parábola é Cristo. E ele vem retornar aqui, nos buscar, e vai cobrar esses talentos. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor, Jesus, constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, dando sustento, né, à sua casa e fazendo ali a verdade. Em verdade vos digo que os porá sobre todos os seus bens. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, se achar assim. Em verdade vos digo que os porá sobre todos os seus bens. Agora, o servo mau vai receber outro tipo de recompensa muito inconveniente. Sim. Eu queria, só para a gente terminar aqui, uma pergunta para a discussão, dentro do contexto da lição. A obediência ao que Deus nos manda fazer fortalece nossa fé? É uma pergunta. Ou seja, por que a fé sem obras é morta? Tiago 2, verso 26. Considerando as provações que sobrevirão os que guardam os mandamentos de Deus, que é Apocalipse 14, 12, por que é tão importante nos prepararmos hoje para o que virá quando menos esperado? Porque hoje é importante essa preparação. Eu vou fazer uma ilustração aqui rápida. Qualquer pessoa quando tem assim, um acidente, quebra uma perna, um braço, fica muito tempo aquele membro imóvel. Sim. Quando tira lá o gesso, que ele vai movimentar, é de uma vez, é rápido assim? Tem que fazer até fisioterapia. Não tem que fazer isso, os movimentos? Então isso é a questão física. Com a questão espiritual, se você não se exercita espiritualmente, tem como você se manter vivo? Atrofiado. Você fica como? Atrofiado. Então, Deus deu um talento a você, ou que deu 2, ou que deu 2 ou 3, sei lá, quantos talentos que seja. Se você não exercitar esses talentos, esses dons, o que vai acontecer? Deixa para Você vai ficar atrofiado e Só no dia da aquele prova, que Deus deu para você e você foi infiel, ele vai dar para quem? Conforme lá na Parado. parábola, vai dar para quem? É o que tem mais. É o que tem mais. Porque o que tem mais sempre está fazendo o quê? Talento usado, talento multiplicado. Então, o que nós devemos fazer o nosso objetivo é pregar o Evangelho e ficar felizes com as pessoas indo para o reino, se chegando a Jesus. Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo da cristandade, não existe outro. O objetivo nosso é manter a comunhão com Cristo e dessa comunhão fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Amém. E assim participar do reino de Cristo, né? Que o objetivo é esse, né? Amém. O objetivo é esse, não é para a glória de ninguém, porque é uma tolice você se vangloriar por qualquer coisa que você esteja fazendo. Você está vivo aí e eu estou vivo aqui por causa do poder de Deus. Eu vou me gloriar do quê? Eu não sou nem eu, sou de mim mesmo. Porque a Bíblia fala isso. Nós não somos nós mesmos. Então, que Deus nos ajude para sair dessa atrofiação que a gente está. Letargia, né? Letargia espiritual. A Moate fala até que anões espirituais, pessoas que não crescem. Mas por que não crescem? Porque o Evelyn explicou. Não exercita isso. Fica só reclamando. Eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto ter aquele talento daquilo ali, mas o talento que ela tem, ela não exercita. Ela só fica reclamando. O que tem? Meu Deus é ruim. Eu só tenho um. Eu vou esconder aqui, porque quando ele vier, é o mesmo da parábola. Ele tem uma mente em relação a Deus, o pensamento dele em relação ao caráter de Deus é distorcido. Sim. É distorcido de um Senhor severo, né? Então, mas cuidado com isso, né? Mas que Deus abençoe, irmão. Deus é bom, maravilhoso. Ele quer te dar ricos dons para você usar na causa de Deus. Se você gostou dessa lição, que você possa compartilhar nas redes sociais, possa clicar no sininho, possa se inscrever no nosso canal e juntos a gente vai crescendo na fé para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Ele é muito bom e maravilhoso. Nosso Deus e nosso Pai, eu te rogo uma bênção especial sobre todos nós, Pai. Nós que estamos fazendo o comentário da lição, que nós venhamos usar com muita eficiência, através do Teu poder, os dons, os talentos que o Senhor nos concedeu, Senhor. Nos ajude a entregar esses talentos a Ti, Senhor, quando o Senhor vier, multiplicados. E nos ajude também
a perseverar mais e ser fiel no pouco, para que a gente possa ser assim, receber o muito de Ti, conforme está escrito na Tua palavra. Amém. Eu te peço também que os irmãos que estão nos ouvindo, através desse comentário da missão, da Escola Sabatina, venham ser reavivados através da tua palavra, Senhor. Amém. E que o Teu Santo Espírito esteja todos os dias, todos os momentos, conosco, com os irmãos e com todas as pessoas que se interessam por Ti e pelo Teu reino, Senhor. Abençoa a todos. No doce nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém, Deus. Louvado seja Deus. Santos falecidos, imortais ressurgirão, ao soar aos seus ouvidos o clarim da redenção.